Checkup Podcast no ar, muito bem-vindo. Aqui você já sabe, né? Informações para que você tenha uma vida com mais saúde, com mais qualidade. Eu sou Natália Varela e apresento também o programa Checkup na TV Diário há 27 anos, levando muita informação para você, aos domingos às 19h30 e às terças às 21 horas. E o Checkup Podcast sempre aqui no nosso canal do YouTube do programa Checkup. E hoje, gente, o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre ultrassonografia dermatológica. É para dar um direcionamento para os profissionais que trabalham com estética e também levar mais segurança, não só para esses profissionais, mas também para os pacientes. Eu recebo aqui no nosso estúdio, aqui no CLDO-CCO, a doutora Sara Joca. Ela é radiologista, é especialista em ultrassonografia dermatológica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Natália. Obrigada. Agradeço pelo espaço. Estou muito feliz de estar participando aqui do seu podcast. Olha, o prazer é todo nosso, até porque é um assunto bem diferente, né? Eu confesso que eu não tinha escutado muito falar, né, sobre esse tipo de ultrassonografia, mas é um trabalho importantíssimo e essencial, já que a gente está falando de um país, né, que tem a estética, né, como algo assim de muita importância. Os tratamentos têm crescido bastante. O que a gente mais escuta falar hoje é sobre harmonização facial. Então, as pessoas que têm um lado muito positivo, né, as pessoas estão se cuidando mais, né, estão preocupadas. Estamos vivendo um momento do Quiet Face, né, do Quiet Beauty, que é esse rosto mais natural, enfim. Mas esse tipo de trabalho que você faz traz mais segurança para o profissional e para o paciente, é isso? Exatamente. O que é ultrassom dermatológico? A ultrassonografia dermatológica, ela vem acompanhando a evolução da ultrassonografia. Já existe a ultrassonografia geral desde a década de 50, mas a ultrassonografia dermatológica é relativamente nova, tem cerca de 10 a 15 anos. E a gente utiliza o que nós chamamos de transdutores de alta frequência, porque no ultrassom a gente utiliza ondas de som. E o som, ele segue uma lei da física, que levamos em consideração comprimento de onda e uma frequência, que são inversamente proporcionais. Para eu conseguir visualizar, por exemplo, um bebê dentro da barriga da mãe, eu preciso que essa onda de som consiga chegar até o bebê. Então, eu preciso de ondas longas e, consequentemente, um aparelho que tenha baixa frequência. Para ver a pele, os aparelhos precisaram evoluir para a gente conseguir ver estruturas mais superficiais, as camadas da pele que são milimétricas. Então, são ondas muito pequenininhas, curtas, mas em compensação nós precisamos de transdutores de alta frequência. Então, alguns aparelhos hoje apresentam esses transdutores de alta frequência. Então, o ultrassom dermatológico tem como exigência trabalhar com transdutores de alta frequência e que são aparelhos que não estão disponíveis em toda a cidade. É preciso você adquirir esse aparelho específico para realizar esse exame da pele. E aí tem vários objetivos, né? Isso. A gente trabalha tanto para o diagnóstico, auxiliando o diagnóstico de doenças dermatológicas, como é o caso da hidradenite, que é uma doença inflamatória extremamente comum na nossa população e que leva anos para ter o seu diagnóstico. Há relatos de 7 a 10 anos para conseguir ter esse diagnóstico, e o ultrassom tem crescido bastante no auxílio diagnóstico, que a gente consegue ver além do que é visível ao olho clínico. Também trabalha com estadiamento de tumores de pele e também existe hoje um crescimento de procedimentos estéticos no Brasil. E a partir do momento que a gente aumenta o número de procedimentos estéticos, também aumenta o risco de complicações. Então, o ultrassom hoje é um aliado da estética para trazer mais segurança para esses procedimentos. E, mais recentemente, também tem tido aplicação na cirurgia plástica. Agora, com relação aos tratamentos de pele, né? Os de harmonização facial, por exemplo, em que casos mais específicos esse ultrassom é necessário? Bom, a gente enfatiza que antes de realizar um procedimento, principalmente para aquelas mulheres ou homens que já realizaram procedimentos prévios e que você não sabe qual foi o produto que foi aplicado no seu rosto, a ultrassonografia ela vai mapear a anatomia e localizar
identificando esses preenchedores. Porque assim, Natália, a gente tem diversos tipos de produtos que podem ser aplicados na estética. Tanto os produtos que são regulamentados, ou seja, que são autorizados para fins estéticos, quanto produtos que não são autorizados, como é o caso do óleo de silicone. E, eventualmente, se você fizer um novo preenchimento e tiver esse produto, pode haver uma interação e estimular uma resposta inflamatória ou uma complicação mais grave. E levando até esse paciente ao óbito. Em casos graves, há relatos, inclusive, de AVC, de insuficiência renal, como consequência de complicação de procedimentos estéticos. E até casos como isquemia da face, quando você faz uma injeção de ácido hialurônico, por exemplo, dentro de um vaso, a gente pode ter isquemia, que é a morte do tecido daquela área em virtude de ter cortado a circulação naquela topografia. Olha, gente, isso é muito interessante, viu? Isso é muito interessante e eu creio que tem trazido essa segurança mesmo que o profissional precisa, né? Exatamente. Você tem sido procurada mais em que casos? Geralmente eles pedem quando vão realizar um novo procedimento, como eu expliquei, mas também eles pedem para investigação de alguma complicação que foi encontrada. As complicações, elas podem ser tanto agudas, ou seja, você fez um procedimento e cerca de um mês, até um mês depois, você teve uma complicação, que nós citei o caso da isquemia, que é uma urgência, precisa ter uma intervenção imediata e o ultrassom ajuda a diagnosticar essa isquemia. Então, também no pós, né? Exato. E a tratar, né? A isquemia, que é uma urgência. Então, a gente trabalha guiando a aplicação de uma enzima que vai ser aplicada no local onde foi injetado esse ácido hialurônico que precisa ser removido. Mas também nós temos outras complicações, como infecções, como inflamações, e essas complicações elas podem se cronificar. Então, eventualmente, os pacientes nos procuram por conta de nódulos na face, pós-procedimento. Fez um bioestimulador de colágeno e apresentou uma nodulação que está incomodando, está dolorido, está demasiado. Então, eles procuram para saber, identificar o que é esse nódulo e saber se é um processo inflamatório, se é apenas um produto e saber onde ele se encontra para poder orientar o profissional a fazer o tratamento mais adequado. E esse equipamento que você tem aqui, ele está disponível aqui em Fortaleza? Isso. Eu tenho o meu aparelho, esse aparelho é portátil e a gente trabalha tanto em consultório quanto também a gente vai indo aos solicitantes conforme a necessidade. Eventualmente, numa situação de urgência, como é o caso da isquemia, é preciso uma conduta imediata. Então, a gente tem que se deslocar até o consultório do profissional para poder auxiliar no seu tratamento. E é um aparelho de alta tecnologia? Isso, é um aparelho moderno que utiliza a alta frequência, que é um recurso necessário para ser chamado de ultrassom dermatológico. Existe um consenso que definiu que é preciso uma frequência mínima para ser falado como ultrassonografia dermatológica. Doutora, no caso do lipedema, fala-se muito de lipedema hoje, né? Isso, é chamado Tem até... também uma utilidade? Isso, o lipedema é chamado até de nova doença. Ganhou destaque recentemente com o caso da Yasmin Brunet, que o lipedema é um acúmulo anormal de gordura nos membros principalmente inferiores, mas podem também acometer nos braços. É considerada uma doença inflamatória crônica e acomete quase que exclusivamente as mulheres. Porque a gente ainda não sabe exatamente o que causa o lipedema, mas sabe que tem um componente genético importante, tem uma associação com o estrogênio, então por isso que nós, mulheres, somos mais afetadas, e tem associação com marcos na vida da mulher. Por exemplo, após a puberdade, após a gravidez, após a menopausa, são marcos da que acontece na vida da mulher que tendem a piorar ou apresentar esses sintomas. E o lipedema, ele, além do acúmulo de gordura visível, que você vai ver como na forma de inchaço dos membros inferiores, que é um inchaço duro, não é só apenas a estética que afeta a autoestima da mulher, mas também causa sintomas, como dor, sensação de peso nas pernas, aparecimento de hematomas roxos espontâneos sem trauma. E isso incomoda e demora o diagnóstico. Então fica naquela, pode ser obesidade, pode ser só uma gordurinha.
E outros diagnósticos diferenciais entram como insuficiência venosa, como linfedema. Então, o ultrassom ele é importante para a gente poder diferenciar de outras situações que também cursam com sintomas semelhantes como lipedema. E é importante você ter esse diagnóstico. Por ser uma doença crônica, precisa de um tratamento que envolve mudança de estilo de vida, atividade física, dieta. O tratamento ele é multidisciplinar. Então, o exame ele vai identificar o que realmente é e direcionar esse tratamento. Exatamente. O diagnóstico vinha sendo clínico, mas hoje nós temos critérios ultrassonográficos embasados pela literatura que ajudam os profissionais a fazer um diagnóstico mais preciso e até mesmo o acompanhamento da doença. Até porque é difícil, né? Você pode dizer que está com lipedema e está só com, né, um processo inflamatório, com uma celulite. Então, traz essa precisão para o diagnóstico. Exatamente. E tudo que é mais preciso é melhor tratado. Exatamente. E aí envolve tanto profissionais como dermatologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, nutricionistas, já recebi pedidos de nutricionistas, os profissionais de educação física, realmente é um trabalho conjunto, né? O lipedema precisa de uma equipe multidisciplinar para o seu tratamento. E aí tem outras situações também, né? Como você falou, doutora, você também está sendo muito requisitada pelas plásticas, né? Isso. Mas a plástica da face? Hoje o Brasil é um dos países que mais operam faz mais cirurgias de plásticas no mundo. E a cirurgia plástica de face vem evoluindo na sua técnica. Hoje ela age em planos mais profundos. Então, o cirurgião plástico precisa entender qual é a anatomia daquele paciente. Só que muitas vezes essas pacientes já realizaram outros procedimentos prévios. Já colocaram fio, já colocaram bioestimulador de colágeno ou até mesmo produto permanente, como é o caso do PMMA. Então, o cirurgião plástico precisa saber o que é que ele vai encontrar durante seu procedimento. E fora isso, também a gente vai dar marcos importantes da anatomia que vão auxiliar o cirurgião plástico no planejamento do procedimento, como a avaliação de glândulas submandibulares, a avaliação da musculatura cervical, mensuração da gordura que existe no pescoço, porque assim ele vai dar um resultado mais harmônico para o paciente. Não adianta você tirar, por exemplo, só gordura aqui na região da papada, só que tem outros componentes que também podem estar afetando a anatomia e o contorno harmônico da região cervical e da face. Até porque é difícil um rosto que não foi mexido hoje, né? Exatamente. Então, muitas vezes o cirurgião não sabe o que ele vai encontrar ali. Exatamente. Então, isso dá mais segurança para ele do que ele, no momento da cirurgia, se deparar com esses desafios. Então, ele já vai preparado para o que ele vai encontrar. E na plástica, só rosto mais ou você pode ajudar também em outros tipos de cirurgia? Hoje, os produtos estéticos eles podem ser aplicados em qualquer região do corpo, como o abdômen, como glúteos. Então, se você vai fazer um procedimento nessa área, a gente também pode identificar esses produtos, mas também a gente tem aplicação específica nas cirurgias de abdômen. Existem protocolos específicos no pré-operatório de lipoaspirações e abdominoplastias, visando dar um resultado mais harmônico para esses pacientes. Os cirurgiões, normalmente, eles fazem uma avaliação visual da proporcionalidade de gordura no abdômen, nos flancos, nos culotes. Então, a gente faz uma mensuração real da gordura. Então, em cada ponto onde vai ser manipulado, onde vai ser operado, retirado gordura, nós vamos estimar quanto que tem de gordura através da ultrassonografia. Isso é importante tanto no pré-operatório, porque o cirurgião sabe exatamente qual é a distribuição de gordura em cada região, então assim ele sabe onde ele deve tirar mais ou menos gordura, e também ajuda no pós-operatório, porque também é útil para o paciente saber que realmente aquela proporção de gordura foi retirada daquelas regiões. Então serve tanto para o pré quanto para o pós-operatório. E bumbum, hein, doutora? Muita gente colocando PMMA ainda no bumbum. Exato. Isso é uma preocupação nossa. O PMMA, o que é? Ele é o polimetilmetacrilato. Ele é um produto que nós chamamos de permanente. Qual é a diferença de um produto permanente para um produto não permanente? Um produto permanente é aquele que, quando aplicado, a sua remoção do tecido se dá apenas com intervenção cirúrgica. Nós não conseguimos degradar ao longo do tempo esse produto. Ele permanece, por isso que é chamado de permanente. Já o ácido hialurônico, que é um preenchedor que nós vemos utilizando bastante, ele é um produto que vai se degradando ao longo do tempo. Então,
Por que é importante colocar um produto que vai se degradando ao longo do tempo? Porque, a princípio, parece ser interessante você colocar um produto que vai ficar para o resto da vida. Só que, eventualmente, se você tiver um problema, uma complicação, a sua remoção vai ser muito mais difícil. Diferentemente, por exemplo, do ácido hialurônico, que é um produto que a gente consegue degradar, inclusive, com uma enzima que vai dissolver esse produto. Então, se você tiver uma reação, a gente consegue remover esse produto. No caso do glúteo, a grande preocupação é porque quando faz o PMMA, normalmente é feito grandes volumes de PMMA, mesmo quando diluídos. E isso tem sido preocupante, porque há relatos na literatura de casos de hipercalcemia, que é excesso de cálcio no sangue, que pode levar a um quadro de insuficiência renal crônica, que inclusive pode levar a hemodiálise e, eventualmente, casos de óbito. Então, a gente precisa ter responsabilidade na realização de procedimentos estéticos. E é importante seguir a recomendação de entidades médicas visando termos mais segurança na realização de procedimentos e evitando essas complicações, porque complicações, Natália, podem acontecer mesmo com procedimentos seguros, mesmo com ácido hialurônico, mesmo com bioestimuladores de colágeno. Então, porque organismo é organismo, né? A gente não sabe como vai reagir. Exato, a gente está colocando algo que é estranho ao nosso corpo. Então, naturalmente, ele tende a responder através de uma resposta inflamatória e que essa resposta inflamatória ela pode ser percebida pelo paciente através de dor, através de inchaço, através de alterações na coloração da pele. Então, é preciso a gente adotar normas de segurança e utilizar produtos que são recomendados pela literatura. Agora eu vou fazer só um parêntese aqui, doutora, porque o paciente é leigo, né? Então, assim, ele vai confiar naquilo que o médico está prescrevendo, ou o dentista, né? Porque muita gente hoje faz harmonização. Biomédico, enfim. Como é que esse paciente, falando para o paciente agora, como é que ele pode ter segurança sobre o tipo de produto que está sendo utilizado? Ele tem que pedir para ver ali o produto fechado, ver validade, isso é importante? Exatamente, isso é muito importante. Primeiro, pesquisar o profissional que você vai realizar o procedimento. Saber qual é a formação, se ele fez especialização, se ele tem registro no conselho onde ele atua, se ele se mantém atualizado, porque além de aprender a técnica, ele precisa estar atualizado participando de eventos de atualização, como, por exemplo, congressos. Pesquisar não só em redes sociais antes e depois, mas buscar se esse profissional tem uma boa relação profissional-paciente, se ele se mostra capaz de, eventualmente, se tiver uma complicação, se ele vai saber intervir. E é importante, sim, saber exatamente qual produto que está sendo colocado no seu rosto. E se informe. Hoje, as redes sociais, nós temos sites de busca que permite você colocar o nome da marca que ele está sugerindo, porque antes você faz uma consulta, onde esse profissional vai fazer um diagnóstico baseado na sua queixa. Então, dependendo da sua queixa, ele vai te orientar um tratamento. Então, você vai buscar o nome do produto e saber se está dentro das nossas, do que é permitido do ponto de vista de segurança. Por exemplo, se você vai fazer um ácido hialurônico, um preenchimento com ácido hialurônico, pesquise a marca que está sendo colocada e peça para esse profissional mostrar essa caixa e deixar registrado. Normalmente você recebe uma folha identificando a validade, o lote, qual foi o produto que foi aplicado. Eventualmente, se você já realizou um procedimento estético antes e não sabe o que foi colocado, é interessante fazer um mapeamento facial antes de um novo procedimento. Porque, eventualmente, se tem um produto permanente na face, e se você, permanente como, por exemplo, PMMA, se você tem esse produto, a gente evita fazer um novo procedimento nessa região. Porque os dois produtos podem estimular uma resposta inflamatória e pode ter reações. E acontece muitas vezes da pessoa estar ali no procedimento, né? E o profissional indicar outras coisas na hora. Então, isso aí também é um outro alerta, né? Isso, tem que ter muito cuidado. O mais importante é pesquisar.
E, se possível, pesquisar alguém que já fez com esse profissional e, como eu falei, saber se realmente é um profissional que está capacitado para realizar esse procedimento. Mas o brasileiro não faz muito isso não, né? Não. Infelizmente. E a desarmonização? Com o boom que nós tivemos de crescimentos, né, de procedimentos estéticos, muitas pessoas passaram a fazer de forma exagerada ou de forma não tão harmônica. Porque quando você faz um procedimento estético, o que a gente recomenda é realçar a beleza que você já tem. Eventualmente tem algo que te incomoda, você vai fazer um procedimento para tornar aquilo mais bonito, porém natural. E essa tem sido a tendência principalmente no último ano. Então, algumas pessoas têm procurado reverter esses procedimentos estéticos ou remover o excesso. Então, é importante também o mapeamento facial, porque a gente vai saber exatamente qual tipo de produto. Porque a gente pode se deparar, por exemplo, com o PMMA, e o PMMA ele não é removido da forma como eu mencionei para o ácido hialurônico. O ácido hialurônico não é tão fácil, né? Não é tão fácil. A remoção é através de procedimentos mais invasivos, diferentemente do ácido hialurônico. Então, confirmar qual é o produto que realmente tem a sua localização vai permitir o profissional saber exatamente o que ele deve aplicar e como ele vai abordar no seu caso. Doutora, a gente está falando aqui para um grande público, inclusive público médico, público da saúde, né? Como é que esses profissionais podem ter acesso a você e a esse mapeamento facial? Bom, a ultrassonografia dermatológica, nós utilizamos um aparelho portátil. Hoje eu faço um atendimento numa clínica de um consultório de um dermatologista, mas também a gente faz procedimentos guiados por ultrassonografia nos consultórios dos solicitantes. Então, geralmente os profissionais entram em contato comigo, pode ser através das redes sociais, e através desse contato a gente vai verificar a indicação do procedimento e do exame, e a partir daí agendar o procedimento. E aqui no vídeo, tá, gente? Tá o Instagram da doutora Sara Joca, né? E que profissionais podem te procurar? Profissionais da estética, dermatologistas, você falou até nutricionistas? Isso, tenho recebido pedidos de nutricionistas para investigação de lipedema. Sim. Especificamente. Pessoal que trabalha com massagem, plásticos. Cirurgiões plásticos, dermatologistas, os cirurgiões vasculares também para fazer esse diagnóstico diferencial com o lipedema, mas o grande público-alvo tem sido realmente os dermatologistas e cirurgiões plásticos. E lembrando que a doutora Sara é muito capacitada, né? Primeiro lugar na faculdade, não é isso? E também com formação lá em São Paulo, é preceptora. Fala um pouquinho da tua formação, doutora. De formação, sou radiologista, tenho um título de especialista no Colégio Brasileiro de Radiologia. Fiz pós-graduações na área da radiologia, fiz mestrado e mais recentemente eu fiz uma pós-graduação em ultrassonografia dermatológica em São Paulo, onde hoje eu continuo como monitora nessa instituição. E também eu atuo aqui no Centro de Formação de Residentes, que é o Dona Libane, atuo de forma voluntária. E lá eu atendo, faço ultrassonografia dermatológica e também faço atividade de preceptoria. Então, é um super currículo, né? E muito bom a gente ver que existe essa especialidade para ajudar, não só os profissionais, sobretudo o paciente que está ali, né? Na ponta, que vai ser beneficiado também, que vai fazer o seu procedimento com mais segurança, né? Que vai saber o que é que está acontecendo. Como você falou, às vezes você vai fazer um procedimento simples e aparece ali um hematoma, aparece um nódulo que você não entende o que é, e aí você já fica mais tranquilo em descobrir qual é o problema. Exatamente. É fundamental. O que a gente busca com a ultrassonografia dermatológica é trazer mais segurança, é ver o que a gente não consegue visualizar a olho nu. Porque com a ultrassonografia nós vamos ver o que está por debaixo. E muitas vezes a gente encontra até mais alterações do que a gente imagina. Citei o caso da hidradenite, que é uma doença inflamatória crônica que acomete os pelos e que é uma das principais solicitações de exame. Nós somos capazes de até mudar a classificação da doença. O dermatologista ele pode fazer uma avaliação inicial e ele dá um estadiamento clínico, mas nós, através da ultrassonografia, como nós conseguimos visualizar a extensão da doença de fato, auxilia na indicação de tratamento, tanto cirúrgico
quanto até mesmo de imunobiológicos. E que é diferente de ultrassom para partes moles, né? Exatamente. A grande diferença entre ultrassom de partes moles e ultrassom dermatológico, como eu falei, é a frequência do transdutor. Então, no ultrassom dermatológico, nós utilizamos alta frequência. E fora isso, é necessário um treinamento especializado para poder fazer esse exame. E a gente costuma fazer laudos ilustrativos para tentar traduzir para o profissional que está recebendo esse exame o que nós vimos na ultrassonografia para a imagem real do paciente. Porque o médico solicitante, muitas vezes ele não sabe interpretar fotos ultrassonográficas. Então, eu traduzo para ele o que eu vi no ultrassom em imagens reais do paciente. Doutora, e falando de doenças dermatológicas, a hidradenite é a número 1 em pedidos de ultrassom? Com certeza, a hidradenite é o exame que eu mais recebo de doenças dermatológicas. É uma doença extremamente comum que nos preocupa porque leva anos para ter o diagnóstico. Frequentemente, os pacientes recebem um diagnóstico de furúnculos e ficam fazendo uso de antibióticos, só que não é uma doença infecciosa, ela é uma doença inflamatória. Quando acontece uma infecção, acontece de forma secundária. E qual a importância da ultrassonografia? Porque o dermatologista faz essa avaliação inicial, faz o exame clínico, só que nós conseguimos ver o que está por debaixo da pele. E frequentemente nós encontramos coleções, fístulas, e é importante a gente classificar a gravidade dessa doença. Inclusive, a gente é capaz até de aumentar essa gravidade através da ultrassonografia, guiando o profissional para indicar o tratamento mais correto. Só para você ter ideia, existe uma medicação que é imunobiológica, que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde e que muda a história dessa doença, porque causa cicatrizes, causa inflamação. Frequentemente a gente recebe pacientes com band-aids, com curativos, porque fica a ferida ali aberta nas axilas. Tem pacientes que se incomodam em usar biquíni. E quando você dá esse diagnóstico para eles e dá essa chance de melhorar a autoestima deles através de imunobiológicos, através de uma cirurgia, realmente mostra a importância da gente ter esse diagnóstico para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E deve ser também muito importante para tumores, como você falou, né, doutora? Isso. Tumores. Essas doenças mais graves, né? Isso. A gente tem tanto lesões... nódulos, caroços que a gente sente na pele. Então, a gente precisa diferenciar se é um caroço líquido, se é um caroço sólido. Saber se esse caroço sólido, ele tem características de ser algo mais benigno ou mais maligno. Porque assim, antes de fazer a sua remoção, o profissional já vai ter uma noção do que ele vai encontrar. E evita, por exemplo, às vezes, até procedimentos desnecessários. Tem nódulos ou cistos que você não precisa intervir se não estiver incomodando o paciente. E outra coisa também que tem sido aplicada é para o estadiamento de tumores de pele, como o melanoma, que é um tumor muito agressivo. Então, a gente faz o estadiamento, a gente avalia a profundidade desse tumor e vê se tem metástases no trajeto até, por exemplo, um linfonodo próximo. E também em outros tipos de tumores, como carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que são tumores, a gente mora num estado com muito sol, então nós temos muitas pessoas de pele clara, e essa exposição solar aumenta o risco de câncer de pele. Então, o ultrassom ele é um importante aliado do dermatologista que trabalha com essa parte de cirurgia dermatológica no planejamento do seu procedimento. Muito bem, é isso aí. Entrevista interessantíssima, doutora. Eu quero agradecer a tua presença aqui no Checkup Podcast e dizer que eu estou muito feliz em poder ter aprofundado esse assunto aqui. Eu tenho certeza que nossa conversa vai ajudar muitos profissionais, né, que estão precisando de você, que estão precisando desse recurso, né, e que bom saber que nós temos uma profissional tão capacitada, né, com uma qualificação tão, né, impressionante e com esse equipamento à disposição para ir na sua clínica, você que está nos assistindo agora, você que é dermatologista, você que é da área da estética, você que é da plástica, né, a doutora Sara pode ir até você e te ajudar, né, a ter uma precisão nesse diagnóstico e orientar, né, os seus tratamentos com os seus pacientes.
O Instagram da doutora Sara está aqui no vídeo e parabéns mesmo pelo trabalho, doutora. Eu fiquei bem impressionada com esse trabalho. Eu que agradeço aqui, Natália, pelo seu espaço, pela credibilidade do seu programa e espero que a gente possa aí difundir um método que tem trazido mais segurança aí para os profissionais, para os nossos pacientes. E parabéns pela qualificação também, assim, pela nossa conversa a gente pode perceber o quanto você, doutora, é preparada e qualificada. Muito Parabéns obrigada. mesmo pelo trabalho. Muito obrigada. E parabéns também pelo programa. Obrigada e obrigada a você por mais essa audiência aqui no Checkup Podcast. Lembrando que o programa Checkup está no ar há 27 anos na TV Diário para todo o Brasil, sempre aos domingos às 19 horas, nas terças às 21 horas. E eu estou contando com sua audiência por lá também. E sempre todas as quintas às 20 horas, um episódio novo do Checkup Podcast. Se essa entrevista aqui fez sentido para você, compartilha. Clica aqui, vai seguindo o nosso canal e também eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial do Checkup Podcast, que é o CLDO-CCO, tratando os seus olhos com excelência há 25 anos. Beijo para você, beijo, doutora Sara. Tchau, tchau. Muito obrigada, Natália. Sem contar que é linda, né? E até a próxima.